Walter. Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7. Nós estamos naquela série de meditação sobre o Evangelho de Deus, que é expresso através de carta de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo 7, nós vamos ler bastante versos, do verso 14 até o 25. Romanos 7, 14 a 25. Preste muita atenção nessa leitura. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora Paulo vai mostrar o que ele é. Eu, todavia, sou carnal, estou na carne, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Leia e entenda, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, presta atenção, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora Paulo dá um brado. Então ele diz que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, preste atenção nesses detalhes, homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse nosso corpo de carne é chamado corpo da morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com o meu espírito, eu sou escravo da lei de Deus. Mas a minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Antes de começar a dissertar essa palavra, eu quero expressar a minha alegria a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, pela internet. Eu tenho uma grande alegria, um grande prazer de poder chegar até você. Você que está espalhado por todo o Brasil e até fora do Brasil, eu tenho uma grande alegria de poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu sei que você aí do outro lado nos acompanha e a cada dia, a cada live, a cada pregação, o teu espírito tem sido despertado com o Evangelho da Graça de Deus. E esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar o Evangelho da Graça de Deus. Não é pregar coisas que tragam confusão para a tua mente, que tragam incertezas, que tragam conflito para você. Não. A nossa intenção é alcançar você com o Evangelho da Graça de Deus. E eu não sou grande coisa, você já deve ter visto que eu sou um pregador de arroz com feijão. Eu só prego aquilo que é o Evangelho da Graça de Deus. Eu não me julgo ser grande coisa, mas o alvo principal, o interesse principal é que você seja despertado, porque o Evangelho da Graça de Deus nos desperta o nosso espírito, desperta o nosso homem interior. E todos vocês que têm crido nessa palavra, eu sei o que aconteceu dentro de vocês. Algo aconteceu, um entendimento diferente, uma compreensão diferente, algo vivo aconteceu dentro de você. Por isso é um prazer grande poder dirigir a vocês todos, irmã querida, irmão querido, dirigir esta palavra com muita gratidão no meu coração, e a Ele todo o louvor e toda a glória. Então vamos voltar aqui para a palavra.
Paulo revela uma coisa extraordinária que nós temos que compreender. Vamos trabalhar nisso com calma. Todos nós que somos salvos, nós possuímos duas naturezas. Uma natureza espiritual lá dentro de cada um de nós, e uma natureza física herdada de Adão, que é chamada, conforme nós vimos, chamada por Paulo o corpo do pecado. Então existem duas forças dentro de nós, uma lá dentro, na nossa mente, no nosso espírito, que nasceu de novo, que entende as coisas de Deus, que quer fazer as coisas certas, que tem prazer nas coisas de Deus. Mas essa natureza interior, ela está aqui presa num corpo carnal. Um corpo que está programado para fazer coisas erradas. Um corpo que a tendência dele é mentir, é adulterar, é enganar, é brigar, é ter ira, é ter ódio, é ter raiva, é ter dissensão. Então lá dentro de nós temos um prazer na lei de Deus. Gostamos das coisas de Deus, queremos fazer tudo certinho para Deus. Mas na nossa carne, nessa nossa natureza exterior, é uma coisa contrária. Ela está programada para fazer tudo aquilo que é errado. Então eu, como um cristão, eu preciso entender isso. Só entende isso quem nasceu de novo. Quem tem a nova natureza, a natureza de Deus dentro de si. Quem não nasceu de novo, ele está morto na sua carne, ele está morto nos seus delitos e pecados, ele está preso. Para ele mentir, enganar, roubar, se lhe der lucro, ele fica até alegre, ele não tem nenhuma noção daquilo que é grave, daquilo que é penalidade, porque a carne dele está programada para fazer coisas erradas. Então eu preciso entender isso. Lá dentro de mim, eu tenho uma natureza de Deus. Só quem nasceu de novo, foi gerado pelo Evangelho, é que entende essa linguagem. Que ela tem prazer na lei de Deus. Mas eu estou preso numa natureza humana terrível, que está programada para fazer coisas conflituosas, coisas agressivas, para ser irada, para brigar, para roubar, para mentir. Então existe um grande campo de batalha. Onde é o campo de batalha? Geralmente as pessoas falam assim, batalha espiritual. E a pessoa imagina assim um diabo lá fora, que ela está batalhando espiritualmente, está amarrado o diabo disso, está amarrado o diabo daquilo, né? Mas a verdadeira batalha não é uma coisa exterior, meus irmãos. A verdadeira batalha está dentro de cada um de nós. É carne, a natureza terrena contra a natureza espiritual. É a natureza espiritual contra a natureza terrena. Então a verdadeira batalha, o campo de batalha está em nós mesmos. É uma coisa que se manifesta aqui dentro de cada um de nós. Olha, eu estou te falando uma coisa espiritual. Só entende essa linguagem quem tem a vida interior. Quem só está debaixo de lei, não nasceu de novo, ele não entende nada disso que nós estamos falando. Então vamos discorrer um pouquinho agora sobre a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, trabalhando nesse pensamento que Paulo explica em Romanos 7. Então, Efésios capítulo 2, Paulo descreve aqui a situação de todas as pessoas que nascem aqui no planeta. Então, Efésios 2, ele diz assim, vamos ler o verso 1 e o verso 5, olha. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, para aqui um pouquinho. O que Paulo está dizendo? Ele nos deu vida quando? Quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Então, toda pessoa que nasce nesse mundo, ela nasce fisicamente, mas espiritualmente ela nasce morta. Aquela linda criança que nasce, bonitinha, né? Ela nasceu fisicamente, mas espiritualmente ela não tem nenhuma vida de Deus, ela nasce morta. Todas as pessoas deste planeta nasceram mortas espiritualmente. Elas herdaram esta morte de Adão.
Quando Adão pecou, Deus disse para ele, olha, você não coma desse fruto, o dia que comer vai morrer. Ele comeu e morreu. Ele morreu aonde? Já expliquei isso 1000 vezes. Morreu espiritualmente. Aquela imagem e semelhança de Deus, aquele sopro de Deus que estava dentro dele, que era no espírito, morreu. Então ele se tornou pecador e todos que vieram dele nascem mortos. Então uma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, não nasceu de novo, conforme nós vamos ver, ele é uma pessoa morta espiritualmente. Ela pode ser religiosa, ela pode ter muita disciplina religiosa, ela pode ser uma pessoa muito bem educada, estudada, pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, mas se tratando de Deus, ela é uma pessoa morta. Jesus estava convidando alguns para segui-lo e entre eles apareceu um e disse assim, olha, antes de te seguir, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Por que ele disse isso? Porque o irmão mais velho no judaísmo de cada família era o irmão responsável pelo sepultamento dos pais. Ele era responsável. Então vai saber quando o pai desta pessoa que disse que queria seguir Jesus e não o seguiu, quando os pais dele iriam morrer. E o que Jesus disse para ele? Olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus quis dizer? Que todas aquelas pessoas que vieram de Adão, que não nasceram de novo, eram pessoas mortas. Então, na ótica de Deus, só é vivo nesse planeta aqueles que nasceram do alto, nasceram de novo, são os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que não, eles podem ser até pessoas famosas, grandes políticos, seja lá o que for. Mas todos estão mortos espiritualmente, eles são pura natureza terrena. Pura natureza terrena, é por isso que existe tanto ódio, homicídio, suicídio, propina, pilantragem, roubo, sujeira, o máximo que você pode imaginar. Nós já lemos isso em tempos atrás em Romanos capítulo 1. Vamos ler mais um verso. Capítulo 5, desse mesmo capítulo, aliás, capítulo 2, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, olha lá, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Isso tudo para te explicar sobre a natureza, as duas naturezas. Então o que Paulo fala? Nós também estávamos mortos nos delitos, mas nós recebemos vida juntamente com Cristo. Então, recapitulando, todas as pessoas que nascem neste mundo, elas nascem fisicamente só, com uma natureza terrena, caída, maligna, programada para o mal. É por isso que o mundo está assim. Geralmente as pessoas culpam o diabo, tudo é o diabo, mas o maior problema é essa natureza humana pervertida, e é o homem que faz a maior parte das coisas erradas, atrapalhadas e destrutivas. É o homem que faz, nessa natureza caída. Está bem claro isso? Então todos nós nascemos assim. Você nasceu assim, eu lembro que eu nasci assim. Eu vim de uma família católica, que a gente se ajoelhava no pé de cada santo e beijava a mão deles e fazia tudo isso, estava morto nos delitos e pecados. Nós nascemos assim. Mas então, pastor, você poderia perguntar, o que fazer para ter a natureza espiritual? É justamente isso, tudo começa nisso. Agora vamos ver uma diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento. No Velho Testamento ninguém nascia de novo, não tinha novo nascimento. Se você for procurar no judaísmo nascer de novo, você não vai encontrar nada lá. Porque o novo nascimento só acontece depois que Cristo vem, morre na cruz, paga o preço dos nossos pecados, ressuscita. Então aí é que surge o poder de se nascer de novo, de ser restituído dentro de nós, aquela vida que Adão perdeu lá em Gênesis 3. Então como é que eu vou ter essa nova natureza? Quando eu creio em Cristo de todo o meu coração. Eu creio, Deus trouxe esta fé, este dom da fé, por um meio ou por outro, chegou uma informação sobre Jesus Cristo, e brotou esta fé que é um dom de Deus, e eu criei nele,
instantaneamente eu me torno um filho de Deus, e eu nasci por dentro, uma nova vida foi gerada dentro de mim. Um espírito novo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que não dá tempo, foi gerado dentro de mim, eu acordei. Você pode ver que antes alguém vinha falar de Jesus Cristo para mim, coisa chata. Eu tinha uma visão de cristão, aquela pessoa bitolada, né? E naquele tempo mais antigo, só era cristão que andava de saia comprida, paletó e gravata, e vinha com a Bíblia na mão assim, não sorria, não olhava para ninguém. A gente pensava assim, ser crente é isso? Deus me livre, não é verdade? Mas um dia, o que aconteceu? Nós cremos, a obra de Deus começa desde quando você nasce nesse mundo. Então Deus foi trabalhando com você quando criança, você nunca viu isso. Trabalhando no pai, na mãe, quando você foi aprender o beabá na escola, você não tem nem noção. Até aquele dia projetado por Deus que aconteceu um monte de coisa e naquele minuto, a plenitude de Deus para a tua vida aconteceu e você creu. Quando isso acontece, lá dentro de nós nascemos do alto, é o nascimento de Deus. Nasce uma nova vida. Você achava antes que esse negócio de Bíblia, não gostava de nada disso, agora, meu Deus, acordou algo dentro de você. Você gosta da Bíblia, Jesus Cristo existe, eu estou entendendo. Começa uma comunicação com Deus, eu acordei, como é isso? Você nasceu de novo. A nova vida nasceu dentro de você, dentro dessa carcaça, dessa natureza caída, que é programada para fazer coisas erradas. Nasceu a nova vida. Você começa a ter contato com Deus, é como uma linha que tinha caído, ela é reatada, e você começa a entender Deus, e Deus começa bem de uma forma simples, você é um bebezinho, se comunicar com você dentro daquilo que você pode entender. Nasceu do alto, vamos ver isso na palavra, vamos lá. Então vamos ver alguns versos, olha lá, João capítulo número 1, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ver dois detalhes aí, João 1, verso 12 e 13, olha lá. Mas a todos quantos o receberam, olha lá, leia o 11 também, veio para o que era seu. Quem era o seu? Era o povo judeu. Jesus vem para o povo judeu. O povo judeu rejeita Jesus, não quer Jesus, não acredita nele. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, agora abre o leque para todos. Todos quantos o receberam, olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu não nasci neste mundo como filho de Deus, eu nasci perdido. Mas quando eu recebi, eu criei em Jesus Cristo, não é aceitar Jesus, quem aceita, não, é recebê-lo aqui dentro mesmo. Então quando eu criei em Cristo, recebi Cristo, um poder de Deus veio sobre a minha vida, e Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma coisa que vem de Deus, não vem de mim. Olha lá, ó, o novo nascimento, verso 13. Os quais estes, olha lá, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram de quem? É um nascimento de Deus. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, vem um poder sobre mim, me torna filho de Deus, e eu nasci de Deus, sou nascido de Deus, nasci por dentro, nasci no meu espírito, sou uma nova criatura interior, porém nasci presa nessa natureza caída. Vamos lá, João 3, você cansou já de ouvir falar sobre isso? Mas vamos lá, Nicodemos é um mestre em Israel, alguém conhecedor de todo o Velho Testamento, ele ensina o Velho Testamento, ele é um dos principais judeus, tem uma posição social elevada, ele é mestre, conhece tudo do Velho Testamento. Então ele vem procurar Jesus. Vamos ler, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
Olha o que Jesus responde. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, é isso que nós estamos falando, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, olha, Nicodemos conhecia a queda do homem em Gênesis 3, conhecia tudo, mas não entendia essa linguagem de Jesus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode se reencarnar, olha lá, pode nascer a segunda vez, né? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, água aqui não é água de batismo, é a palavra, está lá em Efésios 5:23, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, é o ponto principal para mim entender, olha lá, os dois nascimentos que nós temos. O que é nascido da carne é carne. Nós viemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos da carne, nós somos carne. Qual o outro nascimento que existe agora? Olha lá. O que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, significa Espírito Santo. Essa pessoa é Espírito. Está aqui os dois nascimentos. Então, quando nós nascemos nesse mundo, viemos da nossa mãe, nascemos carne, mortos. Mas quando cremos em Jesus Cristo, nós somos nascidos do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que dentro de cada um de nós existe um novo homem. Existe um homem espírito, uma pessoa nova criatura, que está em fase de aperfeiçoamento. O nosso espírito está pronto, mas ele está sendo trabalhado pelo conhecimento do Evangelho. A nossa carne, para sobreviver, come o quê? Arroz, feijão e batata. E toma Coca-Cola para morrer mais cedo. Brincando. Mas o nosso homem interior, ele come o Evangelho. O Evangelho é o alimento dele. O Evangelho é que vai despertando ele, vai fortalecendo ele. Para a gente ter saúde, você tem que comer variedade de alimentos. Para o homem interior ter saúde, não adianta ele ficar comendo Velho Testamento. Entende ou não? Não adianta ficar nas histórias. O alimento desse homem interior é o Evangelho. Por isso que quando você ouviu o Evangelho da graça de Deus, aconteceu uma coisa em você. Você acordou. É isso. Eu já era religioso evangélico, gostava de Deus, tinha aceitado Jesus Cristo, mas faltava alguma coisa. Eu estou 20 anos, está faltando alguma coisa, não encaixa, eu estou insatisfeito. Mas quando ouvi o Evangelho, foi a primeira mamadeira, né? É isso. Foi atraído pelo Evangelho, aconteceu. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre, você sabe todo o Velho Testamento, sabe tudo. Mas se não aconteceu o novo nascimento, Nicodemos, lembra lá, Adão pecou, todo mundo nasce morto, você sabe isso. Se não nascer de novo, não pode ver o reino, e não pode entrar no reino. Por isso, agora eu vou dizer uma coisa forte: só enxerga o Evangelho da graça de Deus quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, vou brincar, está preso lá em Jeová. Está preso no sábado, está preso na velharia, está preso na velha aliança. Ele não tem entendimento da nova aliança. Ele está tentando guardar lei, ele está preso nas tradições judaicas, está com réplica de Arca da Aliança, está com esse monte de unção, a batalha, aquelas coisas todas da velha aliança. Ele não vê o reino de Deus. Eu não vou orar, Senhor, Pai nosso, venha o teu reino. Eu não vou mais orar isso. Quando Jesus ensinou essa oração? Antes da cruz. Sim ou não? Mas depois da cruz, eu não vou falar venha o teu reino. O reino já foi implantado dentro de cada um de nós. O reino já veio, já está em nós, no nosso espírito. É o homem interior, é o povo salvo. O reino já foi implantado dentro de cada um de nós. Então, se não acontecer esse novo nascimento, a pessoa não vai entender o Evangelho da graça de Deus. É uma chatice vir na igreja. Vamos supor que a pessoa tenha alguém da família que vem na igreja. Ela vem junto, ela senta aqui, é uma canseira ficar ouvindo tudo isso. É uma coisa, mas é melhor, não dá vontade de ir na igreja.
Vocês entendem? Não suporta, porque quem não nascer de novo não vê o reino, não entende, não entra. Não entra, só entende o evangelho da graça de Deus quem é nascido de Deus, nascido do alto, nascido de novo. Então nós vamos encontrar pessoas que já vieram na igreja e hoje não querem vir mais. Eles estão lá em conflito na mente deles com um monte de coisa. É natural, sabe o que acontece? Não nasceram de novo. Os pais pensam assim: eu vou levar minhas crianças desde na igreja, elas vão cantar. Sou uma florzinha abre a boquinha para orar. Não, abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Às vezes os filhos vieram na igreja desde pequeno, nunca nasceram de novo. Eles vieram porque os pais traziam. Eles cantaram, fizeram o showzinho deles, comeram tortinho, lanchinho, né? Aí quando vão crescendo, o que acontece? Os filhos não querem mais vir na igreja. Eu não quero mais ir na igreja. Aí ele está lá no Facebook, naquele monte de outro mundo. Ele vem na igreja. Aí os pais, é o diabo, é o demônio, olha para o meu filho, porque ele não quer vir na igreja. E começa aquele quebra-pau dentro de casa. Sentam para comer, em vez de ter paz, a mãe começa, precisa ir na igreja, precisa ir na igreja. O filho começa até a vir mais tarde, porque já é desagradável aquela mãe chata que não entende nada de novo nascimento e tem que ir para a igreja. Então a mulher veio na igreja, o marido não se converteu. Cada vez que ela senta para almoçar ou jantar, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Não entende que não nasceu de novo. Vocês estão entendendo? Não vai querer vir para a igreja mesmo. Não suporta isso aqui, é uma chatice. Então, quem não nasceu de novo, não aconteceu isso dentro, ele não vê. É um mistério isso. Quantas religiões existem? Quantos caminhos evangélicos existem? Quantas igrejas existem? O que no meio de tudo isso são pessoas nascidas de novo? Um indivíduo que dá uma água para uma pessoa beber, dizendo que Deus está na água, para mim não nasceu de novo, é religioso. O indivíduo que explora o outro em nome da fé, para mim não nasceu de novo. É religioso, mas não nasceu de novo. Vocês estão entendendo? Então, quem nasceu de novo é o que diz, Jesus Cristo disse, vai ver. Não é um ver assim, aqui dentro você enxerga. E vai entrar no reino. Então Jesus Cristo disse para Nicodemos, Nicodemos tem 2 nascimentos. Um nascimento que você nasceu na carne é carne, está morto. Mas quem nasceu do Espírito lá dentro é Espírito. Está bem claro isso na sua mente? Então, quando você nasceu de novo, você acordou do sono, você está salvo, é filho de Deus. Esse novo homem, ele tem prazer em comer o Evangelho, ele não tem prazer em outra coisa, porque é o alimento dele. Agora, o que essa pessoa que nasceu de novo vai descobrir? Ela vai descobrir que existe um conflito dentro dela. Que existe problema agora dentro dela. Porque ela vai entender muitas coisas do Evangelho dentro dela. E ela vai olhar para fora, ela vai ver que é um desastre, que ela tem coisas que querem fazer tudo contrário àquilo que é do Evangelho. Então ela vai começar a perceber um conflito dentro dela, 2 forças. Uma que tem prazer em Deus e outra que quer negar tudo do lado de fora. Aí ela se programa assim de manhã, olha, eu vou acordar hoje, eu vou amar o meu marido fala, eu vou amar a esposa, eu vou ter paciência com as crianças, quando chegar lá eu vou ter paciência com o meu chefe, eu vou ser uma pessoa boa, não vou me irritar no trânsito, é hoje. Vou tomar posse da bênção. Aí ela sai de casa. Quando dá meio-dia, ela já fez tudo errado. Já se irritou, já brigou. Ela não fez nada daquilo que lá no interior dela ela queria fazer. A esposa falou assim, eu vou hoje dar um beijão no meu marido. Vou tratar ele tão bem. Logo antes de trabalhar, o marido chegou, tirou a roupa e jogou ali no chão. Ela... Pô! Mas eu falei que ia dar um beijo nele, mesmo com o bafo da manhã. Já estou irada com ele, já se fecha. Mas o que aconteceu com essa mulher? Nem sabe por quê. Vocês estão entendendo? Então, começa essa guerra do homem interior com o homem exterior.
Essa é a grande batalha do crente. Qual vai prevalecer? O que é ser espiritual? No falso evangelho, ser espiritual, o cara põe um paletó e gravata, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor, irmãos, né? O que é ser espiritual? A mulher não corta o cabelo, aquele cabelão, uma roupa comprida não se pinta. Ai, que mulher espiritual, que mulher santa. Ser espiritual não é aparência. Ser espiritual é o quanto o meu homem interior governa a minha vida. O quanto o homem interior, pela minha fé, governa a minha vida, se relaciona com o marido, com a esposa, com o mundo, impecável. É isso que é ser espiritual. Ser espiritual é expressar a vida do espírito do homem interior para fora. Não é aquela santidade externa de roupa, pode, não pode. É o quanto eu vivo durante um dia pelo meu homem interior. Eu compreendo as pessoas, tenho paciência, sou tolerante, entende? Tenho paz, não me irrito. Então, existe um conflito, você vai descobrir uma guerra interior, duas naturezas. Uma hora parece que o diabo está ganhando, outra hora parece que Deus está ganhando em você. Você já descobriu isso? Se descobriu, nasceu de novo. Se não descobriu, acho que você precisa nascer de novo. Estamos caminhando? Tudo para explicar Romanos 7, que Paulo está trabalhando nisso. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios agora. Pastor, eu falho tanto. Vamos, antes de ler, pastor, eu falho tanto. Eu quero ir na igreja, acabou não vindo. Pastor, eu erro tanto. Ai, eu estou tão assim, é hoje que eu vou fazer isso. Eu não consigo, aí não vou. Né? É o homem exterior que está na frente. Deus está brabo com você? Não, Ele sabe que você está tão fraquinho, que você não consegue sair disso, não vence, porque Ele não está te condenando, Ele sabe da tua dificuldade. Você está entendendo? Deus é compreensivo. Ele sabe até onde você cresceu por dentro e até onde você pode fazer as coisas. Então Ele sabe, eu não estou indo na igreja, eu não consigo acordar. Ai, vem aquela acusação da carne, está vendo? Deus já perdeu a salvação. Não perdeu nada. É que você está preso na carne, a carne está mais alimentada, ela impede você. Mas você continua salvo, liberto. A verdade do Evangelho não acabou. É que você está um pouquinho preso naquilo que é morto em você. É fácil de entender as pessoas. Quando você amadurece nisso, você vai entender melhor a esposa vai entender melhor o marido, você vai ver aquele filho ranheta que não quer obedecer, dá uma irritação, mas está na carne, olha lá, mas é uma... E que carnaça atrapalhada esse meu filho. Tem música nem uma mula, né? Você vai começar a entender os outros. Quando você olhar para o governo, você vai entender os doidos que estão lá. Oh, não devo falar essas coisas. Você vai entender. Olha como tem louco lá. Você já enxergou, não? Ou está dormindo anestesiado ainda? Então, meus irmãos, Deus conhece a nossa fraqueza. Você tem uma criança pequena, você vai falar assim, ó, pega esse botijão de gás de 13 quilos, carrega ali. Você não vai pedir, porque você sabe que ela é incapaz daquilo. Então Deus vê a nossa incapacidade. Incapacidade de vir na igreja, de orar, de meditar na Bíblia, entende? De se aplicar na palavra, porque a carne ainda é muito forte em cada um de nós. E ela prefere ligar aqui e ficar aqui o dia inteiro no YouTube e não assistir a pregação, ficar vendo receita disso, receita daquilo, a fofoca do famoso, ficar vendo esse monte de coisa o dia inteiro, noite. Aí quando chega na hora de Bíblia, alguma coisa, olhou lá, tá assim, já está com sono, gastou toda a energia e não consegue. 2 Coríntios capítulo 4, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, é um texto, tem muitos outros, mas eu gosto de usar mais esse aqui, 2 Coríntios 4. E nós vamos ler versos 16. Aí ele diz assim,
Esse capítulo aqui, Paulo está falando sobre as aflições que nós passamos, que ele passava, os problemas que nós vamos ter, as lutas externas que nós vamos ter na vida. E ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem estão sujeitas ao tempo, são temporais. E as que não se veem são eternas. Aí ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, o que é a casa terrestre do tabernáculo? É o nosso corpo. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, olha aqui o conflito. Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, porque na verdade os que estamos nesse corpo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que Paulo revela aqui? Não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que é o homem exterior se corromper? Não é... Paulo não está dizendo aqui que vai cair no pecado, fazer coisa errada, é que nós estamos envelhecendo. A nossa carne está envelhecendo, ela é caminho da morte, ela está ficando enrugada, ela está ficando diferente, ela vai se corrompendo, vai envelhecendo, o tempo está passando. Não é? Você já não tem mais aquela pele bonita, e o cabelo está caindo, e ele está se corrompendo, o fim dele é voltar ao pó. Mas uma coisa extraordinária está acontecendo ao mesmo tempo. Nosso homem interior, homem exterior, carne, o homem interior, espírito, conforme esse homem exterior ele está indo, o nosso homem interior está se renovando, adquirindo conhecimento, comendo o Evangelho, crescendo por dentro, amadurecendo. Você não percebe que cada pregação você vai adquirindo conhecimento, é uma coisa ligada na outra. Não tem uma pregação, eu quero uma coisa nova que eu nunca ouvi. Não, o Evangelho é o seguinte, você vai emendando uma coisa com outra e vai rodando. Começa, roda, volta, entende? O Evangelho é isso, é o que ele fez na cruz, o que nos deu gratuitamente. Então você tem que ir pregando isso. Por quê? Você pensa que domina uma matéria, daqui a uns meses você volta nela e você viu uma coisa mais profunda. Então o Evangelho não tem um limite. Já sei tudo, não tem mais nada para aprender. A palavra é espírito, é por revelação. Eu li esse texto aqui do Novo Nascimento milhares de vezes na minha vida. A conversa que ele teve com Jesus. Mas cada vez que eu leio parece que a coisa está mais viva. Então não é uma coisa morta, uma letra morta. Vocês entendem? Então, quanto mais eu vou rodando, aprendendo, volta, começa, vai, pega tudo de novo e volta. O homem interior, isso ele vai despertando, ele vai renovando, vai acordando na mente dele, ele vai enxergando, entende? Você vai crescendo por dentro, crescendo no espírito, amadurecendo, enxergando, entrando na profundidade do Evangelho. Por exemplo, o Evangelho afirma uma das coisas sobre a redenção. O que é a redenção? Significa que quando eu criei em Jesus Cristo, eu nasci de novo, eu fui liberto do império das trevas, ao leitinho, e transportado para o reino do Filho do seu amor. Quem acredita nisso? Significa que eu fui liberto de mão de diabo, de demônio, de trevas, de condenação, transportado, já fui. Não preciso de culto de libertação, de oração forte, de gritaria, de sai. Ele já fez isso por mim. Então no começo que você ouve isso, vem de igreja que só falava de demônio, você fica meio assim. Mas conforme você vai ouvindo, você vê que o poder dele que ele exerceu na sua vida e te libertou, é coisa
tão gigantesca, que de tanto você ouvir isso, chega uma hora que você adquire uma plena liberdade, uma liberdade sem medo de nada, uma liberdade tão grande, e você entende que o diabo foi destruído e aniquilado na cruz. Por que eles não pregam isso? Por que eles não lêem que o diabo foi aniquilado e despojado na cruz? Se está na Bíblia, por que não pregam isso para as pessoas? Porque tem dúvida, não sabe se foi ou se não foi mesmo. Aquele é um verso meio que vai quebrar toda a minha doutrina de demônios. Se eu contar isso, vai quebrar todos os demônios que eu prego. Como é que vai ser? Então você vai, a redenção, você vai dizer, o que é a redenção? Cristo me libertou de tudo, me libertou de tudo, da condenação, do diabo, da escravidão, das prisões. Nossa, me transportou. O que é isso? Me levou para uma dimensão espiritual e eu estou em Cristo totalmente guardado e totalmente liberto. E quanto mais você vai ouvindo isso, você vai aprendendo, vai entrando. Sabe, você já viu alguém assim, numa nave espacial entrando no universo? Ele vai entrando e vai, aquela imensidão, aquele universo vai abrindo, e não tem mais fim. É isso que é o Evangelho. É profundo, é profundo. Está claro isso? Então Paulo fala, ainda que o nosso, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, vamos falar sobre esse conflito. Paulo diz, Gálatas capítulo 5, vamos lá, vai um pouquinho para frente, está em Coríntios, Gálatas capítulo 5. Aí Paulo vai falar dessa batalha, só quem nasceu de novo é que entende isso, não adianta. Então ele diz assim, verso 16, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse aqui é o quadro. Ó. Agora ele vai dizer, porque a carne, homem exterior, milita contra o Espírito, homem interior. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Elas são opostos entre si. Então, onde está a verdadeira oposição? Está dentro de cada um de nós. É as duas forças. O homem interior é contra o homem exterior. E um luta contra o outro. Por isso que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, evangelho, eu vou viver numa nuvem. Não, vai viver numa batalha aí dentro de você, com paz, com entendimento. Né? Alguém fala assim, poxa, eu entrei para a igreja, parece que a minha vida piorou. Nossa, um conflito com o filho, O que aconteceu? Batalha. Carne com o espírito e espírito contra a carne. Geralmente as pessoas vêm para a igreja para resolver todos os problemas. Ficar rica rápido, ter emprego rápido, né? Mas isso não é evangelho. Isso é que os falsos pregadores prometem. Mas não é o evangelho. Então ele fala, porque a carne, milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Entende a batalha aí ou não? Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Agora ele vai mostrar as obras da carne. Então antes de lermos, vou repetir pela 1000ª vez isso. Isso que nós vamos ler não são demônios. Endemonizaram essas coisas. Mas não são demônios porque a Bíblia não diz que isso aqui são espíritos ou que são demônios. Diz que a nossa carne, esse homem exterior, é que produz essas coisas todos os dias. São ele, é a carne que produz essas coisas. Não é demônio. Está claro isso? Então, não é demônio essas coisas. Olha lá. Ora, as obras da carne são prostituição. Se você está numa igreja que só fala de diabo, fala assim, é o demônio da prostituição. Eles não vão falar que é a carne que produz isso. Tem um demônio na pessoa. O jovem quer se prostituir. É um demônio. Tem um demônio em mim. Sai, mas não sai. Ele vai sentir aquilo todo dia e não sai. Aí ele fica tão enclausurado que ele tem que estar toda sexta-feira de culto de libertação para ter liberto. Para sair o demônio. Não é demônio, é a carne dele, a tua natureza humana que quer se prostituir. Não é o espírito que está em você, um espírito que veio de fora. É a carne, não é?
Senão falaria que era demônio. Isso aqui é o que a carne produz, a natureza exterior produz. Olha lá. Então vamos ler. Olha, as obras da carne são conhecidas: a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, a ira, a discórdia, as dissensões, os partidos, inveja um do outro, as bebedices, querer comer demais, e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você viu a lista de coisas? E outras semelhantes a essas. Então a nossa carne produz tudo isso. Ela é um campo fértil, produtor de ira, discórdia, raiva, vingança, briga, desavença, desobediência. É uma coisa que está em nós. Não, você chega para o filho assim: filhinho querido, não faz isso, porque aquilo. Ele vai e faz. Não consegue, é a carne dele. Olha, não vou. Aí você fala assim: ai, meu Deus, eu não vou comer isso para emagrecer, eu não vou. Aí você passa perto daquilo, só um pedacinho, daqui a pouco comeu tudo, não conseguiu ficar sem comer, não emagrece, e a carne come, e você não emagrece. Percebe? Eu não vou mirar, mas daqui a pouco vem para fora e você estirou. Isso aqui é tudo obra de carne, não são demônios. Se você olhar para mim e eu para você, e nós fizermos uma análise, você vai perceber que essas obras se manifestam em nós, uns de um jeito, outros de outros. Por isso que a salvação não é por obras, porque a nossa carne produz tudo isso. Não existe uma coisa que a carne possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Por isso que a salvação é pela fé naquilo que Cristo fez por nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Não existe um feito que a pessoa possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Então você viu as obras da carne aqui? Isso é o homem exterior. É isso que Paulo está descrevendo, essas duas forças, em Romanos 7, que nós vamos voltar lá para ler isso. Esse conflito que nós todos temos, não é? Essa batalha, essa intranquilidade, às vezes, que a nossa carne produz para nós, ela cria confusão. Por isso que nós não devemos condenar ninguém. Quer aprender alguma coisa boa? Não condene ninguém, não julgue as pessoas. Olha, é tão fácil a gente olhar as pessoas, fazer uma análise de acordo com a nossa cabeça e condenar. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Tem que fazer aquilo, é culpa dele. Ah, está vendo, é crente. Não, olha, não faça isso, porque você produz as mesmas coisas. Você está se condenando aquela pessoa. Não olhe o defeito de ninguém. Isso tem que ter uma habilidade lá no Espírito. Não condene as pessoas. Não olha com os maus olhos. Os maus olhos da carne só olha defeito das pessoas. A pessoa tem 10 virtudes, mas se ela tiver um defeito, a carne vai olhar aquele defeito e ter uma imagem de tudo que a pessoa é por aquele defeito. Não olha as outras virtudes. Não condene ninguém, não julgue ninguém. Não mate ninguém com a tua vista, não fale de ninguém, se possível não fale de ninguém. Mas a carne não, ela gosta de falar, né? Não gosta? Você se localizou aí? Então, todos nós temos isso. Agora vamos voltar para Romanos 7, onde nós estamos. Estou sendo longo hoje, né? O que Paulo está explicando? Olha, Paulo está explicando isso, verso 14. As duas palavras anteriores a esta, em Romanos 7, foi que nós morremos para a lei e que a lei é o ministério da morte, porque a lei queria que a carne fosse perfeita, a carne não era perfeita, mata a carne, executa as pessoas. Olha lá, verso 14 agora. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas e eu? O que eu sou? Estou preso a quê? Mas eu estou preso a uma carne, eu estou vendido a uma escravidão da carne. A lei pede coisas excelentes, mas eu não consigo cumprir, porque eu estou preso num corpo de carne programado para desobedecer a lei. Por isso que Cristo removeu a lei, nos perdoou e nos chamou na graça. Senão não haveria salvação. Entende, não? Agora Paulo vai descrever o comportamento que ele tem, que é isso que nós estamos falando. As duas forças, olha o que ele fala.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O que Paulo está dizendo? Nossa, como eu sou estranho. Eu quero fazer uma coisa certa, acabo fazendo errada. Eu me programo para fazer uma coisa direitinho, eu falho no meio do caminho, não consigo concluir. Eu não compreendo. O que está acontecendo comigo? Eu quero fazer o bem, chega lá, eu acabo fazendo o mal. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Por isso a gente tem que andar nessa vida com sabedoria, com calma, pensar primeiro. Olhar, tem coisa para resolver, envolve pessoas, pensa, calma, não faça tudo precipitadamente, não vai abrindo a boca, ficando nervoso. Pensa, deixa o homem interior trazer uma direção. Calma, calma, não vai brigando. Não compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo nasceu de novo, está num conflito com a carne, eu não compreendo essa coisa exterior que está em mim. Olha como isso é estranho. Aí ele vai descrevendo. Verso 15 de novo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. E o que Paulo fazia? Fazia o que ele detestava. Ele queria fazer coisa certa, errava e fazia o que ele detestava. Agora ele descobre, olha lá. Ora, se faço o que não quero, de fato a lei que Moisés trouxe é boa, porque trouxe tudo isso para fora. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Mas tem uma coisa que está na minha carne chamada pecado, é o pecado que habita em mim. Por que Paulo fala que não era ele, se era a carne dele que fazia? Porque Paulo sabe que ele é o homem interior, aprisionado num corpo de carne. Então quando ele falhava, vinha as coisas erradas, ele falhava, ele falava, não sou mais eu não quero mais isso. Mas eu tenho preso na minha carne uma lei maligna do pecado que me aprisiona, me aprisiona, me aprisiona. Continua a leitura. Agora ele vai mostrar a carne, no verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ah lá, pois o querer o bem está em mim, porém, não consigo efetuar o bem, eu falho muito, eu falho todos os dias. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Percebe as duas naturezas aí? E a carnal ganhando? Percebe ou não? Aí ele continua dizendo, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. E quem é que faz, Paulo? Se é a tua carne que faz. Como é que você vai explicar isso? Ele diz assim, e sim o pecado que habita em mim. Então existe uma coisa chamada pecado que está nessa carne. E isso nos impulsiona, como nós somos defeituosos, nos impulsiona, nos impulsiona, nos impulsiona. É um desassossego, porque toda hora ele cobra. Você percebe que tem coisas assim simples de se resolver, mas na hora de resolver você perde o controle e erra e fala que não deveria falar. Fala, mas por que eu fiz isso? Eu já cansei de saber que não é assim, mas erro e faço de novo. Então Paulo fala isso. Porque não faço o bem que prefiro, verso 19, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu, e sim o pecado que habita em mim. Aí ele diz, então ao querer fazer o bem, eu encontro uma oposição em mim mesmo. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora ele vai mostrar, porque no tocante ao homem interior, o homem nascido de novo, o salvo, o homem que é espírito. Olha lá, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo na minha carne, nos meus membros, no meu homem exterior, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está onde? Ela, nos meus membros, na minha carne. Então Paulo fala, na minha mente eu tenho prazer em Deus. Você não tem prazer no seu homem interior, na Bíblia, nas coisas certas. Mas quando você quer pôr tudo isso em prática, vem esse homem exterior e mina tudo, e atrapalha, e traz problema, e traz conflitos, né? Vou brincar, acordou? Não, hoje eu vou na igreja cedinho, ai, antes de deitar, está assim, ai, que frio, né? Acho que acordou amanhã, acho que eu não vou na igreja. A carne já fala assim, não vai, dá uma desculpinha depois, né? Aí, pô, vou brincar, mexer com você, aí eu não vou na igreja 1 mês. Quando eu vou, acho que eu vou até ali ver meu filho, mas na hora da igreja a carne fala, pouco importa, você já é salvo mesmo.
Não vai. Vocês estão rindo, é? É para rir mesmo, porque nós somos assim. E aí a carne vai ganhando. A carne vai ganhando. Então Paulo fala, no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nessa natureza terrena uma coisa que luta, que se opõe, que atrapalha, que me traz conflito. Aí ele diz assim, ele dá o brado, versículo 24, olha lá. Miserável ou desventurado homem que sou, quem vai me livrar deste corpo? Eu preciso sair do corpo. Enquanto eu estou no corpo, a coisa é imprestável, a coisa atrapalha, eu não consigo ter uma plenitude daquilo que eu realmente gostaria de ter. Né? Quem me livrará do corpo desta morte? Então nós só seremos libertos dessa natureza terrena no dia que deixar o corpo, ou quando Jesus voltar e nós formos transformados num abrir e piscar de olhos. É só aí, um dia você vai ser liberto desse corpo, ou pela morte ou a volta de... Isso vai ter um fim nesse velho homem. Essa praga vai deixar de existir. Vai ou não vai? Então agora Paulo traz uma palavra do 25 assim, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu de mim mesmo, com o meu espírito, com a minha mente, eu sou escravo do Evangelho, eu amo o Evangelho, mas estou nessa batalha, com a minha carne ainda permaneço escravizado, por causa da carne. Na minha mente eu quero tudo de Deus, fazer tudo perfeitamente, mas a minha carne se opõe toda hora e eu caio nela, eu dou uma escorregada aqui, ela me domina ali, eu vou tropeçando, mas eu ainda sou preso nessa carne, estou prisioneiro da lei do pecado. Aí você fala assim, pastor, então não tem mais jeito, estou arrasado. Não, o jeito é uma coisa lenta, que nós vamos terminar essa palavra lá em Gálatas capítulo 5, volta lá. Então Gálatas capítulo 5 está no verso 16. Então diz assim, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito. Abra aí na tua Bíblia, leia para ver se está aí certinho. Ó. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, qual é o meu proceder agora? Eu preciso investir na minha vida espiritual, presta atenção. Eu preciso crescer por dentro, crescer no Espírito. Como é que eu vou ter controle sobre a minha carne? Como é que eu vou ter controle sobre deficiências que eu tenho na minha vida? Às vezes a minha deficiência é uma paranoia, é medo, é angústia, tristeza, sabe a forma que eu vejo a vida, sabe um monte de coisa que me prende, que me dominam, me tiram a paz de Deus. Como é que eu vou ter domínio? Como é que aquele homem viril, não adultério, firme, maduro, dominante dentro de si mesmo, mesmo com vontade de olhar para outra mulher, vai ser fiel? E a mulher a mesma coisa. Como é que o filho vai ter um entendimento? Eu não quero fazer nada que o meu pai pede, mas ele é meu pai. Eu vou me anular aqui, vou obedecer, vou dar ouvido ao conselho dele. Eu preciso crescer. Nosso homem interior, ele se alimenta do Evangelho. Conforme eu vou comendo o Evangelho, vou crescendo. Meu homem interior, ele vai lentamente. Isso não é um processo de uma semana. Eu estou na graça uma semana. Não. É ano após anos. Entende? Então eu vou crescendo, eu vou aprendendo o Evangelho. Parece que não, aquilo vai entrando no homem interior. Vai renovando a minha cabeça, vai me dando força, me dando energia, me dando sabedoria. E eu percebo que certas coisas que a minha carne dominava, elas vêm, e de vez em quando eu até fracasso, mas agora elas não estão mais agressivas e dominantes como elas eram antes. A irritação que eu tinha agora diminuiu, eu estou podendo suportar. E conforme você vai crescendo por dentro, então lentamente, Deus no Espírito, com o homem interior, você vai vencendo uma coisa aqui, vencendo outra coisa ali, e vai tendo paciência aqui, coisa que você não tinha. Por isso que aquele que não cuida do homem interior, não investe, não aprende, ele é o crente carnal, ele não sai da esfera da carne.
Ele vai brigar, e vai brigar, e vai brigar, e vai desobedecer, vai desobedecer, vai desobedecer. Na igreja ele está lá, oh, glória a Deus, aleluia, alabaxamba, alababá, alababá, baba um pouco, né? Mas quando chega em casa, aquela mulher espiritual na igreja, chega em casa, é um pau só com o marido. É um pau só com os filhos. Na igreja é aquela espiritualidade, mas não perde o nervosismo em casa. Por quê? Porque não cresceu. E o homem é a mesma coisa, e os filhos é a mesma coisa. Não cresceu por dentro, então está lá, é salvo, não conhece o evangelho direito, e a carne está dominando a vida dela. E não muda. E não muda. Vocês estão entendendo ou não? Então, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Eu vou comendo o evangelho, eu vou amadurecendo, vou crescendo por dentro. Lentamente o meu homem interior vai me dando capacidade, e a carne vai enfraquecendo, e eu vou vencendo aquelas áreas que eram terríveis na minha vida. E depois, quando você vai ficando mais velhinho ainda, você é um crente maduro, experiente. Por isso que Paulo fala sobre os diáconos, pregadores, fala assim, que não seja novo na fé, pessoas novinhas, porque elas vão cair no laço do diabo. O novinho vai achar que é bom, que sabe tudo, que é o máximo, que canta melhor, é o bom, e vai cair. Ele fala assim, quando tiver liderança da igreja, tem que ser gente madura, experiente, gente que já passou por esse processo para produzir um fruto bom. Porque dentro da igreja existe tanta dissensão, briga um contra o outro, desentendimento entre os grupos, desentendimento entre as mulheres, um não vai com a cara do outro. Aqui mesmo na igreja tinha um monte de gente que um não ia com a cara do outro, sentava lá, outro sentava aqui, se entrava, nem se olhava. Por quê? Está tudo na carne, não amadureceram. Então, como o pastor me mostra, não me aguento mais. Então vai crescendo por dentro, participar do culto. Eu não estou falando isso para você vir para a igreja. Participar do culto, exposição da palavra, nós juntos, trabalhando, entendendo. Isso aqui é um corpo em ação. Assistindo às lives, tendo um tempinho para parar assim, você e Deus, durante a semana, eu e Deus. Sozinho eu e Deus, sem barulho, sem telefone, sem televisão, sem futebol. Quer assistir futebol da quarta? Então quinta, que não tem futebol. Se o seu time for na quinta, assiste, faz hora quarta. Não é se isentar do mundo, vocês estão entendendo? Então você vai perceber uma coisa. Olha, eu vou contar só mais uma coisinha, tá? Já faz 1 hora que eu estou falando. Eu era terrivelmente irritado. Já contei isso, vou contar de novo. Minha mãe era uma exímia assobiadora. E meu pai era outro. Então eles ficavam assobiando de manhã. E eu me converti, queria orar, ia para o quarto. Deus abençoe meu pai e minha mãe. Aí minha mãe começava a cantar aquelas músicas do Tom Jones, né? Década de 60. Meu pai assobiava aquilo. E eu ficava irritado que eu não conseguia me concentrar. E minha mãe assobiando feliz. Ai, meu Deus, eu não consigo orar, é o diabo. Nervoso com a família. Eu estava ali com Deus, minha mãe coitada, feliz da vida. Aí ia deitar e escutava o despertador. Tac-toque, tac-toque. Em vez de dormir, minha cabeça ficava lá. Meu Deus, não durmo com essa praga desse barulho, né? Imagine como eu era. Aí com o tempo, olha bem, com o tempo que você vai entendendo, amadurecendo. Hoje eu tenho um despertador na frente, não falta barulho na minha casa. Tudo isso passou, gente. Quisera que a minha mãe tivesse viva assobiando agora, eu ia ficar lá assobiar com ela. Entende? Aquela irritação, aquela neurose, com o tempo, não foi em um dia. Foi sumindo e morreu. Então invista no teu homem interior. Evangelho não é brincadeira, igreja não é vir brincar de igreja. Esse homem precisa crescer. Se você não consegue fazer algumas coisas, é porque o homem velho está no domínio da tua vida ainda. Não é. E Deus já te liberou. Você precisa crescer, quebrar as cadeias por si mesmo e se soltar. Entende isso? Recebe a palavra de hoje? Então tá bom, fala assim, amém. Vamos ficar.